Programa Transparência, com Adilson Barbosa. Programa versátil em traje de gala. Criação do programa Marlene Agostinho Barbosa. Boa noite. Estamos chegando com o programa Transparência, o programa versátil em traje de gala. Aqui na TV Cidade, Canal 3 e YouTube. E na noite de hoje, ela é uma noite bem festiva, viu? Muito festiva. Porque nós estamos recebendo aqui dois amigos, dois companheiros de nome, de peso aqui no futebol de Taubaté, né? Já começaram pelo pai deles, que em 1954 se tornou campeão pelo Taubaté, ganhando o Botafogo aqui em Taubaté. Eu estava lá e vi, acompanhei tudo, estava lá. E o Taubaté ganhou de 4-1 aqui. E tinha perdido o primeiro jogo para o Comercial aqui. Ganhou de 6-3, cabeça tá boa, hein? Ganhou de 6-3 e perdeu porque jogou com um jogador que não estava bem regulamentado ali, regulado, sei lá o que, no Taubaté. E aí o Taubaté perdeu os pontos. Fazer o quê, né? Depois o Taubaté continuou a sua trajetória e o seu pai jogando, lembro até a linha, como é que era. A Silvio Taino, seu pai de vocês, que nós estamos aqui com o Toninho Taino e com o Éder Taino, como já colocamos em várias informações aí. E eles estão com a gente aqui. Eu só vou aproveitar para falar dessa parte aqui. Olha lá, o outro que vai participar com a gente. Então, nós estamos lá no Taubaté, né? Então, Silvio Taino, Berto veio do Palmeiras, o seu pai era daqui mesmo, lógico, o Silvio era do São José dos Campos, Benedito, que foi do São Paulo, mas não é bem de São Paulo, ele foi para São Paulo, ficou lá, fez um gol lá, espírita, não sei o quê, e na ponta esquerda o Alcino, que era jogador de São Paulo também, o Alcino, jogador de São Paulo. Essa era a linha, e foi assim muito tempo. Depois tem os reservas lá, Manteiga e outros jogadores lá, né? E acontece que correu tudo bem, foi uma época muito boa. E o nome inteiro do seu pai do seu pai, o nome inteiro dele. Antônio Júlio Taino. Antônio Júlio Taino. Então, se eu for contar uma do velhinho aqui, vou dar risada, viu? Ai, meu Deus. Depois eu posso, se der tempo depois, mas eu vou dar, não. Melhor. Entre nós aqui, porque... Você lembra quando eu estive lá? Você estava na sua casa quando eu filmava ele com a Cláudia, lembra? Então, ele não xingou a gente. Ele não xingava, né? Não xingava. Ele era um cara maravilhoso. Seu pai foi um grande amigo meu. E tem mais, só para encerrar, eu não quero entrar no papo, né, com vocês a entrevista. É o seguinte, quando eu estava para jogar lá no veterano do Taubaté, joguei, fui campeão várias vezes no veterano do Taubaté. E junto com ele, inclusive. Uma vez ele participou e nós fomos campeões e tal. Mas às vezes o técnico não me colocava e tal, daí ele fazia: por que o Adilson não está jogando? Vou falar pro técnico. Não, bota o Adilson lá. Verdade. É aquele cara até que morreu já, coitado, foi presidente do Taubaté, tudo. William Beni, não. 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 Aquele que era advogado, tudo aqui. Passou pelo Taubaté aqui. Não sei quem é. Não tem problema. Mas então, seu pai dá um pega nele. Mas por que o Adilson está jogando? Estou vendo aqui e tal. Ele falou: não, pode tirar. Ai, seu pai, ele era um grande amigo meu. Então está aqui. Essa é a homenagem que nós prestamos ao Taino, né? O Taino pai. E nós já temos aí até... Você está na sua mão lá para se apresentar isso aí? Pode colocar para a gente aí? Mesmo que não saia aqui, não é problema, mas sai aí. Vamos lá, tá no ar, vamos ver.
Vamos ver. Tomara que saia. Saiu, quer ver? Não sei. Olha lá, tá lá. Olha o Juju lá. Juju. Minha esposa, eu, Zito. o Zito, um rapaz lá. Rogério Juju. Rogério, filho do Juju? Não é? Juju. Ah, Juju. Pensei que era filho do Zito. Não. E depois lá o seu pai. O velho tá aí. Então tá aí, essa é a nossa homenagem de muitos anos, desde 1954, quando o Taubaté subiu para a primeira divisão, e que eu já estava contando para vocês, mas está aqui. E é um grande amigo nosso, sempre foi amigo nosso. E aproveitando a parte de baixo também, né, que ele já colocou aí, o Pedro Luiz, que foi o mestre de cerimônia nesse dia lá, seu pai também foi homenageado lá. Eu e a minha esposa. E eu estou dizendo o seguinte, quem criou esse nome? Grande abraço, viu, meu querido? Meu violinista aqui. Na verdade, quem criou esse nome, Transparência, foi minha esposa Marlene. Por ocasião, eu estava trabalhando lá na difusora, né, comentarista e tal, aquela coisa toda, mas eu tinha um outro programa que eu fazia, que eu ia começar, que é de... Tinha um panorama que foi de futebol, você participava, todo mundo participou da beleza daquelas épocas boas. E depois eu falei, não, eu não quero só futebol não, eu quero fazer um programa de entrevistas e tal, né? E aí foi. E a minha esposa, depois a gente estava discutindo lá na minha casa, outro lugar lá com outros moços e tal, amigas dela. E estava lá, ela falou assim, Adilson, por que você não coloca Transparência? É um nome forte, um nome bom, bonito e tal. E aí eu falei, não, você tem razão, Transparência. Aí continuei, comecei na Telecidade lá embaixo já começamos, e aí tocamos no bar que hoje... A Telecidade era perto do Chibatão lá, não era, Adilson? Perto do Chibatão, ia um pouco, depois virava e tal, era lá. E ali eu já estava fazendo a convite da Cláudia, ela me pediu que fosse, e o pessoal não estava querendo meio deixar eu fazer isso, mas depois eu falei, não, para mim chega, agora eu vou começar a mexer com outra coisa, e comecei a fazer isso. Bom, meus queridos amigos, eu trouxe vocês hoje aqui por motivos especiais. Um deles é que vocês representaram o Taubaté, né? Representaram. Mesmo o Éder, que passa... Éder, só fala uma coisa que eu tenho dúvida. Você começou no São Paulo primeiro ou você, por acaso, passou alguma coisa pelo Taubaté? Não, eu comecei aqui no Taubaté, né, Adilson? Começou aqui, né? Em 78, 79, já treinava nos juniores. Sei. E às vezes completava o time do 79 lá, às vezes fazia algum treino com o Oscar, Sei. tinha jogador machucado, e eu fazia alguns treinos com o pessoal de 79, né? E, então eu comecei aqui no Taubaté, aí surgiu uma oportunidade de eu ir para São Paulo em 81, quando nós fomos jogar no Taubaté em São Paulo, no Morumbi, e o Bellini era o lateral direito, que era o titular, tinha o Paulinho, que era do Juventus América de Rio Bellini Verde. era zagueiro. Não, lateral. Do Corinthians. O Bellini, sei. Porque tinha o... Tinha o Bellini, zagueiro de seleção. Né? Exato. E aí eu sei que a gente jogava numa quarta-feira lá em São Paulo, e o Bellini machucou no treino, no coletivo, aí o Paulinho foi para titular e eu fui na reserva. E estamos lá na Brigadeiro, lá no Hotel Pão de Açúcar lá, e na hora da pré-eleição, o Wilson Capão, o treinador, escala o time com Solito, Éder Taino, Alfredo Mostarda, Dias e Creto, né? Enfim, aí eu fiquei assustado, porque, pô, eu era o terceiro reserva, de repente apareço como titular para jogar contra o São Paulo. O ataque de São Paulo era Zé Sérgio, Serginho Chulapo e Paulo Sérgio. Era um ataque fenomenal. Zé Sérgio, para marcar o Zé Sérgio, era terrível. Era difícil. Puxa, eu sei que nós ganhamos o jogo, Adilson, de 1-0, Mirandinha fez o gol. Mirandinha. Fez o gol, e acabando o jogo, o Formiga veio falar comigo, que ia me levar para o São Paulo. E o Formiga era técnico? Era técnico de São Paulo, que eu tinha marcado o Zé Sérgio naquele jogo lá bem e tal. Aquele Formiga que foi do Santos? É, do Santos, ele mesmo. Eu sei que daí, rapaz, o São Paulo teve aqui em Taubaté, acertamos as bases, eu fui para São Paulo, fiz os testes lá e tal. E quando foi para o Taubaté, e o Taubaté já tinha recebido dinheiro de empréstimo, hein? Olha só. Quando foi para o Taubaté assinar a liberação, que o presidente era o Pepe,
Sei. Ele pediu um dinheiro por fora pro Marcelo, pro Nunes Galvão, presidente de São Paulo na época. Aí o Lula falou, não, pô, já paguei o empréstimo, tá ganhando dinheiro por fora? Não, fica com o Éder aí. Porque o Getúlio estava voltando pro Atlético Mineiro. Sim, eu lembro do Getúlio. E aí, como eu não fui pro São Paulo, era bom jogador. Eles trouxeram o Paulo Roberto do Grêmio. Aí eu fiquei aqui em Taubaté em 82, né? Que não era para ter ido em 82, não fui. Aí o Claudio Garcia chegou, arrumou confusão com todo mundo aqui no Taubaté aquele ano, até com o Toninho. E ele me dispensou, aí eu fui parar no Matsubara, disputei um campeonato maravilhoso lá em 82. Eu ia perguntar isso, que eu lembrei que você jogou lá no Paraná, não sabia onde. E aí Você foi no Matsubara? Joguei no Matsubara, o Bolão. Bolão treinador, aí era só jovem lá, rapaz, eu tinha 21 anos na época, né? E aí fui pro Matsubara, fizemos um campeonato, disputamos um quadrangular final contra Colorado, Atlético e Curitiba, e o Matsubara. Aí ganhamos do Colorado, perdemos pro Curitiba, não fomos pra final. Mas foi isso, depois em 84 teve um jogo aqui em Taubaté, que eu passei o ano todo, 82, lá em Cambará, no Matsubara, e aí voltei em 83. Em 84, um jogo contra o São Paulo aqui. O Cilinho era o treinador, marcando o Sidney ponta esquerda. Patamos o jogo 1-1. Eu lembro desse jogo aí, Toninho, que o João Avelino era o treinador nosso, o Adilson. E o Moreira, goleiro, você conhece bem? O Moreira caía lá, esfolava a lateral da coxa, né? E ele chegou no João Avelino e falou assim, João, tô caindo aqui, pô, tô machucando todinho, não dá, esse campo tá duro demais. Por que o senhor não faz um buraco aqui na frente aqui da área, aqui da arinha pequena, e enche de areia? Que pelo menos dá para cair e não vai machucar. E o senhor João pegou o seu Álvaro, que era o administrador lá do campo, e fez lá, cavou lá um buraco lá, da arinha, cara, de trás a trás. Criou. E encheu de areia, dos 2 gols. São Paulo veio aqui, nós ganhamos de 1-0 do São Paulo. O Pita, no segundo tempo, aos 30 minutos, eu acho, o Pita foi bater um escanteio, aliás. E o Moreira foi sair, patinou na areia, caiu, o Casagrande veio e empatou o jogo. No outro dia, o João Avelino mandou tapar o buraco. Tira areia. Aí eu fui levado para São Paulo em 84, Deus. E quem exatamente levou você? Cilinho. O Cilinho? Cilinho. Mas ele chegou a ver você, então? Eu acho que porque tinha o seu... Você estava por lá ou não? Não. Já estava, não? Não, já estava aqui no Taubaté. É que tinha, o São Paulo tinha muito olheiro, né? O Público de Minas era um dos olheiros do São Paulo, que rodava o interior e tal. E eu acho que ele já estava observando, entendeu? E eu cheguei no São Paulo, eu não era o titular, o Fonseca estava como titular. Eu lembro do Fonseca. Começou o campeonato lateral direito, zagueiro. E começou o Campeonato Paulista, nós fomos jogar contra o Curitiba, lá em Curitiba. E 10, 15 minutos o Fonseca sentiu... Brasileiro. Você falou paulista. Não, brasileiro, desculpa, brasileiro. Que bom, né? E o Fonseca sentiu, eu entrei na lateral, o Cilinho, aí aqueci e tal. Eu sei que eu peguei um ponto esquerdo, o Edson, muito bom jogador, marquei muito bem e tal. Aí perdemos o jogo de 3-2 lá para Curitiba. No segundo jogo aqui em São Paulo nós ganhamos de 2-0, eu o titular. Aí você vai pegando, adquirindo confiança. Na terceira rodada fomos jogar contra o Guarani. Eu cortei uma bola por dentro e bati de esquerda. O Valdir Pérez estava no gol, ele palmou a bola, o Careca entrou e fez o gol. Depois fomos jogar o 4º jogo em Bangu, lá no Rio, contra o Bangu. O Rubens Feijão estava lá, até troquei a camisa com o Rubens Feijão, tudo. E aí ganhamos o jogo de 2-0, eu estava emprestado por 6 meses, Deus. Eu tinha 1 mês em São Paulo. 4 rodadas, daria 1 mês. O Carlos Miguel Aidar falou, estamos comprando seu passe. Aí compraram o meu passe, aí você começa a evoluir, começa a treinar. Aí você passou a ser do São Paulo. São Paulo, São Paulo me comprou em 85. Aí você começa a evoluir, a trabalhar mais fundamentos, né, cruzamento. E a gente trabalhava muito isso aí no São Paulo, né? Então isso ajudou muito. Depois eu tive uma lesão de joelho, o Zé Teodoro foi contratado. Né? O Zé é um baita de um lateral também, que, pelo amor de Deus, jogava muito o Zé. Comentaram que o Zé estava acertando com o Corinthians. O Zé estava acertando com o Corinthians, aí como eu machuquei... Tudo certo. O Zé que está falando, Zé Maria? Não, Zé Teodoro. Zé Teodoro. E aí o Zé chegou até para a seleção. O Zé foi. E aí o Zé assumiu a titularidade, eu fiquei na reserva, né? Mas eu jogava na esquerda, jogava de ponta... Eu cheguei a jogar de meia direita. Jogava de meia direita, jogava de ponta direita.
Cilinho botava, o Nelsinho ia para a seleção, o Cilinho botava no lateral esquerdo. E futebol é engraçado, viu, Adilson? Você não pode dizer não pro treinador. Não, acho que Você não pode dizer não. Eu lembro de uma Nem que ele esteja errado. Nem que esteja errado. O Pepe foi campeão brasileiro com nós lá no São Paulo e tinha sido campeão paulista Internacional de Limeira aquele ano. 86. E eu estava no Morumbi. Esse jogo eu morava no Morumbi, né? Alojado. Ah, você Morava morava lá, ali. então, direto. E o Denis era o lateral esquerdo do Palmeiras. E teve aquela falha com o Tato acabou fazendo o gol da Inter de Limeira lá, e o Inter foi campeão, a Inter foi campeã. Aí o Pepe veio pro São Paulo. E o São Paulo foi e contratou o Denis para jogar o brasileiro. Que o Nelsinho, negócio de seleção, essas coisas. Cara, o Pepe chegou em mim e a gente ia jogar contra a Inter de Limeira, o campeonato brasileiro, paulista. Ô Tânia, eu vou colocar você de lateral esquerdo porque eu não confio muito no Denis daquele jogo lá do Palmeiras. Eu falei, Pepe, eu jogo, mas o lateral de ofício é o Denis, eu quero botar na esquerda, para mim não tem problema. Se o senhor quiser botar o Denis, eu põe, quiser colocar, eu vou também. Eu sei que ele colocou o Denis para jogar, né? Ganhamos o jogo de 4 ou 5-0 lá em Limeira, e na final do Brasileiro ele Você falou Limeira? É. E é duro ganhar ele. Difícil. Eu nunca vi o Taubaté ganhar em Limeira. Não, então era difícil. Eu ia lá, todo jogo que eu ia, acompanhava. Lá não conseguia. Dava trabalho aquele time de Limeira. Internacional. Era bom de Limeira. Eu sei, Adilson, que na final do Brasileiro de 36, quem estava escalado para jogar era eu. Eu caí na cama. Aí O que você teve? Eu não tive nada. O treinador me derrubou no vestiário lá, o Pepe. Botou o Fonseca para jogar. Meu Deus. Por causa de eu ter falado não para ele. Então. E eu encontrava com o Macia, seu Macia aqui em São Luís, Lagoinha, aquele jogo de Master e tal. Eu falei, o senhor sacaneou comigo, hein, seu Pepe? Ele dava a risadinha dele. Mas paciência, foi, né? Ele foi famoso no Santos, né? Porque ele fazia gols, né? Batia bem na bola. Batia bem, né? E foi um bom ponto esquerda. Bom ponto esquerda, né? Dorval, Mengal, Paulinho, Coutinho, Pelé e Pepe. Coutinho, Pelé e Pepe. Terrível, né? Era timaço, né? Timaço, né? O Santos era diferente. Mas tem um detalhe, vocês talvez nem saibam, porque naquela época eu acho que vocês não acompanhavam o Taubaté. Seu pai talvez sim, mas o Santos jogou aqui em Taubaté, com o Pelé, e perdeu. Perdeu, ganhou. O Taubaté ganhou acho que de 3-2, se eu não me engano, uma coisa. Se eu não me engano, foi 3-2. Foi esse jogo que o Zé Américo fez 2 gols? Fez. Ele jogou de ponta direita. Cabecinha tá boa, né? Show Zé, sai daqui. Mas aí tá. Foi, o Taubaté estava ganhando, e aí no final o Pelé deve ter feito. Eu não jogava nem nada, eu estava assistindo o jogo lá. E aí São Paulo acabou, o Santos acabou perdendo esse jogo aqui, com o time todo. E aí tinha o Zé Carlos, que veio de Minas, a cidade dele eu sei qual é tudo, até compro os queijos lá daquela cidade, que é boa. E enfim, ele veio pra cá e deu certo, depois chegou. Foi vendido pro Santos, pô. Foi vendido pro Santos, foi. Não, quem levou ele pro Santos foi o Aimoré. O Aimoré que ganhou esse jogo, na verdade, se eu não me engano. Se não me falha a memória. Eu acho que era o Aimoré. E aí levou o Zé Carlos para lá. Lá já tinha outros jogadores, né? O Escozito estava lá, ainda era. Era muito difícil jogar naquele time de Santos. O papai sempre falava que quando o Zito foi para lá, o Hugo também foi, né? Foi. Mas daí o Hugo acho que não quis ficar, e o Zito ficou. Não, a história é mais ou menos o seguinte, eu vou contar essa história para vocês rapidinho, porque quem me contou foi o Hugo. Ele veio num programa lá na época de rádio, só rádio. Eu perguntei para ele uma vez, o Hugo, tem um papo aí, uma conversa que parece que Santos. Mas jogaram contra o São Paulo. Eu vou explicar o porquê que jogaram contra o São Paulo. Então, eles estavam lá jogando
E estava lá uma dúvida, porque, na verdade, tinha lá uma namorada deles lá, que eles vinham para cá e tal. Então, uma história meio complexa. Porque o Hugo foi para lá, não foi o Zito, foi o Hugo. O Zito, agora eu passei para o Zito. Aí eu tive o próprio Hugo num programa que ele fez lá comigo. Ele falou, não, de maneira nenhuma. Eu é que fui atrás do Zito. Tanto é que estava lá, estava jogando lá, e o Zito que voltar, porque morava praticamente em Taubaté, mas estava aqui, tinha namorada aqui, tudo em Taubaté. E aí ele quis voltar e tal, daí jogou contra São Paulo, ganhou de São Paulo lá no Morumbi, e aí estava pagando o bicho lá, né? Daí ele ficou contente, ele viu aquilo lá, então, mas ele estava querendo voltar não para Taubaté, voltar para a terra dele. Então, muita gente fala que ele foi no rasteiro do Hugo, mas não foi não. No fundo foi o Hugo que foi. É uma história, porque eu falo, porque o Hugo me falou. Numa entrevista lá, ele falou para mim, não. Tem nada a ver, não. Às vezes é um momento, né, Adilson? Não dá certo naquele momento, treinador. É verdade. Acaba não dando certo, né? Não, e o Hugo também jogou muito bem no Santos. Jogou pro Santos aqui em Taubaté. Aqui, pô, fez. E aí teve. Aquelas coisas do futebol que acontecem, né? Verdade. Então a gente vai. E eu, por exemplo, tive muito tempo como comentarista esportivo de Tesoura, e aí você vai conhecendo muita coisa, você não lembra mais. Mas você passou por aquilo lá. Sim. A gente sabe disso, né? E foi muito legal. E o Zito foi aquilo que foi, né? Sim. O Zito dispensa comentário. Espetacular, né? Mandava, desmandava. Não, o Zito era demais. Eu tive alguns momentos com o Zito, assim, conversando. Tanto é que aqui você vê, ele vinha passando. Aqui foi uma homenagem que aconteceu para o seu pai, né? Você tem aí, né? Coloca de novo para nós, por favor, se der. Por favor. Então, o Toninho tem, esse outro aí que vocês falaram. Rogério. O Zito, eu e a minha esposa, Marlene, estavam aqui. Eu fui homenageado, mas eles também foram. O seu pai foi homenageado, o Zito foi homenageado, e aí foi, né? E na saída encontramos até com o Pedro Luiz. Até foi interessante porque eu estava com um fotógrafo lá e conversando com ele fez um trabalho para a gente, isso que foi ele que fez. E aí o Pedro Luiz foi passando assim, né? O Pedro foi o mestre de cerimônia lá naquela festa lá. Aquela festa. E ele foi passando, eu chamei, Pedro, vem cá. Me ajuda que eu estou entrevistando o Zito aqui, mas me ajuda, dá uma mão aqui, vamos conversar. Você tem as suas coisas de cabeça, eu tenho as minhas e tal. E a gente para trás, ele sentou e ficamos lá um bom tempo conversando com o Zito. Foi realmente bacana. E o seu pai foi lá para ser homenageado e foi, tá aqui, gente. Tá com ela aí, né? É bom, mostra de novo. Mostra de novo pra gente. Aqui não tá entrando. Tá bom, tá. Já mostrou. Aqui não entra, mas lá pro público. Mas tá sabendo. Bacana. Mas eu acho que essas coisas têm que acontecer quando a pessoa está viva, né, Deus? Lógico. Porque você depois ir na Câmara receber medalha lá, pô, aí. Não, morreu, vai lá, filho, esposa, pô, faz quando está vivo. Lógico. Essas coisas tem que fazer. Eu recebi, não foi essa, não. Eu recebi também uma que foi tremendamente importante. Não é para falar de mim, tem que falar de vocês, mas essa é importante. Eu fui convidado para falar do Taubaté no aniversário do Taubaté. Foi lá naquela antiga coisa dos vereadores e tal, na Câmara dos Vereadores. E até Fernando Prado, que eu tinha, nessa época ele estava meio ligado nós dois com a advocacia, no escritório, e ele era lá da Câmara. Então, ele falou, não, eu que indiquei você lá. Falei, beleza, eu gostei e tal. E aí foi assim, daí eu tive que fazer um estúdio grande, pegar tudo quanto é dado do Taubaté, porque eu falei da vida do Taubaté inteirinha. Só não falei na época das primeiras, porque aí eu não conhecia. Mas o resto, eu falei desde o início, que foi, até jogou meu cunhado lá, Zezão, Avenida e Bibide, Puga, Escobar e Juju, Tião, Renato, Dão, Hugo e Perrucci. Renato Cime, né? Renato Cime. De baixo.
E eu lembro disso, eu ficava lá, assistia, né? Quem foi meu cunhado foi o Bibide, e o Bibide, então, participou de uma série de coisas aí. Mas voltando, vou dar uma paradinha agora com O Éder. o Éder. O Toninho tem história, hein, Adilson? Não, é igual. Acabou de ter história. Adilson, você tem uma ideia? Eu tenho um amigo da Taubaté, o Fernando, Sei. e ele vai para Caravelas, na Bahia, interior da Bahia. E tem um cara lá, do dono de um bar, só tem foto do Diabo Loiro. Que o apelido do Toninho lá era Diabo Loiro. Que bacana. Eu lembro de uma vez que seu pai foi lá para ver esse jogo. Não, o Éder foi também. Foi também? Foi no jogo Bahia e Santa Cruz. Santa Cruz? 5-0. Eu lembro que seu pai foi. Ele falou para mim que ia tudo e tal. E ele falou, foi para lá. Eu lembro disso. Foi lá. Então, conversar um pouquinho com o Toninho agora para a gente poder dar uma acompanhada aí. Quem está lá atrás, já adianto para vocês, é o nosso querido Denis. Ele é não só violinista, como é o que comanda a orquestra, né? Legal. O que comanda a orquestra, Maestro. que comanda a orquestra. E não é uma orquestra, não são várias orquestras. E hoje ele está aqui conosco. Bom, vamos continuar, mas, Toninho, como é que você foi para o Bahia? Como é que foi a história? Eu sei que você ficou lá, que você foi lá, vi quando seu pai falou até para mim que ia para lá, não. E assim, falou por cima. E tudo mais. Então eu queria saber um pouco de você no Bahia. Então, eu fui para o Bahia em 81. Na realidade, quem trouxe o Paulo Maracajá para cá, para Taubaté, foi o seu Dito Stefano. O Paulo Maracajá estava em São Paulo, atrás de jogadores para disputar o Campeonato Brasileiro. E eu não sei como ele conseguiu o telefone do seu Dito Stefano, ligou para o seu Dito Stefano e perguntou do Taubaté quais jogadores que ele indicaria. Ele falou de mim e falou do Amauri, ponta direita. Como ele estava em São Paulo, ele veio para cá. Se encontrou com o Dito Stefano na loja dele de automóveis. E na hora do almoço eles foram lá, tocaram a campainha, eu atendi tudo. Eu fiquei surpreso porque o seu Dito Stefano chegando em casa, eu não conhecia o Paulo. E ele não fazia parte da diretoria nem nada? Nada. E daí ele me apresentou o Paulo Maracajá, esse negócio tudo, fui chamar o papai. A gente sentamos na sala e ficamos conversando. E papo vem, papo vai, o papai perguntou quem que é o treinador do Bahia. Ele falou, Aimoré Moreira. Ele falou, pô, Aimoré Moreira foi treinador meu aqui, nós jogamos juntos, não sei o que, papai. E eu acertei na hora ali. Lógico, o Aimoré Moreira foi um cara espetacular. Indicação boa. O Paulo falou assim, você vai receber a passagem lá para o dia 28, 29 de dezembro. Dia 1º você embarca e dia 2 é a apresentação lá. Seu pai não foi nessa, foi depois. Não. Meu pai foi no dia 5 de abril de 81, Bahia e Santa Cruz, aquele 5-0. E eu fui para lá. E quando eu cheguei na apresentação dos jogadores, nós ficamos numa sala lá, a primeira pergunta do Aimoré foi querer saber quem era Toninho Tange. Aí eu levantei. Que bom. Levantei o braço, esse negócio levantei e tal. Eu falei, vem cá. Aí veio me dar um abraço, o negócio falou, seja bem-vindo, boa sorte aqui no Bahia, se você fizer 10% do que o seu pai fez quando jogou futebol, você vai se dar bem aqui. E começou a minha carreira lá, jogando para o Bahia, fazendo gols, dando sorte e mais sorte ainda naquele jogo de 5-0 contra o Santa Cruz, onde eu fiz os 2 últimos gols. Aí a torcida veio abaixo e nós fomos eliminados em 81 pelo Flamengo. Empatamos 0-0 no... Sempre o Flamengo. Zico, Adílio, Tita. Empatamos 0-0 na Fonte Nova. Empatamos 0-0 na Fonte Nova e perdemos de 2-0 no Maracanã. Até os 35 do segundo tempo estava 0-0. Campeonato Brasileiro. E esse ano o Flamengo foi campeão mundial. Pegou o Liverpool e ganhou de 2 gols, 3-0, se não me engano. Então a minha carreira no Bahia começou desse jeito. Aí voltei em 84, mas aí já não dei muita sorte e não fiquei muito tempo não. Aí voltou.
Para o Taubaté? Voltei, em 84 eu estava no Santo André. Santo André? Eu saí do Taubaté, final de 82, já estava certa a minha venda para o Bahia. E, por exemplo, dia 28, o Brasil Natalino falou assim, ó, você está vendido para o Bahia. Você vai para o Bahia no começo do ano. No dia 29, o Brasil Natalino me ligou e falou, vem aqui no clube. Fui lá no clube e falou assim, ó, você não vai ser mais vendido para o Bahia. Está desfeita a venda. Você foi vendido para o São José. Falei, como assim? Não, você foi vendido. O presidente que vai assumir agora em 83. Você ainda pegou a época daquele presidente que era dono lá da Volkswagen de Guará, não? Eu peguei. A Soliva. Agostinho Soliva. Agostinho Soliva. Ele que era o presidente do São José em 83. Aquele cara era demais, nossa senhora. Exato. O que ele fez comigo, com o Bonani lá, sem a gente pedir e sem se preocupar com nada, nossa, foi uma coisa impressionante. E deu um troféuzinho para nós. Eu e o Bonani recebemos um troféu dele. Uhum. Mas continua, Toninho. Aí eu, como tinha sido vendido para o São José, me apresentei para o São José. Joguei, disputei o campeonato lá, jogamos contra, eu e o Éder, o Taubaté e São José, esse negócio tudo. O Ed estava no São José também? Não, estava no Taubaté. Você trocou, jogou contra, então. Aí foi o ano que o São José foi rebaixado, 83. Aí eu fui de novo negociado com o Bahia, fui emprestado para o Bahia para disputar o Brasileiro. Fiquei uns 3 meses só no Bahia, voltei. Quando voltei, me venderam para o Santo André. Aí eu fui para o Santo André. Disputei o campeonato lá. Era um bom time também, Santo André. Né? Era, mas 84. Tinha 2 traíras lá tinha 3 traíras no Isso é normal. treinador, supervisor e preparador Quem era o físico. treinador dessa época, você lembra não? Só de Roberto. Não sei quem é. Quem sabe, ninguém sabe quem é. Aí no final do contrato, eles me deram o passe na mão, que não tinha dinheiro para pagar. Sei. Aí peguei o dinheiro, o passe. Aí eu joguei aqui no Cruzeiro aqui do Vale. Depois eu fui para o CSA de Alagoas. E no mesmo ano disputei o campeonato baiano pelo CSA de Alagoinha. E... Atlético de Alagoas? Atlético de Alagoinha, quer dizer. Aí estava bem, campeonato, fazendo gol de montão. Quem era o cara que bancava o Atlético era um deputado federal. Nós não ficamos para disputar a final do primeiro turno por causa de 1 ponto. Aí esse deputado federal começou a aprontar, começou a atrasar pagamento, atrasar isso, atrasar aquilo. Aí, O Fito era o treinador, o Fito falou, larguei, não vou ficar mais não. Aí em 88 eu não disputei, em 89 o Fito me chamou para ir para Bandeirantes e Birigui. Daí disputei o campeonato todo. Série A2. Série A2. Fomos eliminados pelo Taquaritinga. O Ed jogava. Eu marquei ele esse jogo, viu? Você marcou? Você jogou? Eu estava no Taquaritinga e ele estava no Birigui. Ai, que bacana. Acho que o papai Mas foi irmão não dá para botar perto, irmão, não adianta, né? Irmão não dá para botar. Não, tem que chegar, né? O Toninho, se deixasse bater no gol, era terrível pro goleiro, né? Não, botava, ele ia direto e pro gol. Era O difícil. Toninho foi centroavante e meia ponta de lança. É isso, Toninho? Mais ponta de lança do que centroavante. Exatamente. Tanto é que na final você foi ponta de lança. Exatamente. A Mauri, Antônio Carlos. O Mauri, Toninho, Antônio Carlos, China E Betinho. e Betinho. Problema? Também de cabeça. Bom pra caramba. Que massa, meu. Aqui foi um jogo fantástico. Memorável. Foi Não, o memorável. Paulão não tava. Jogou Piorra. Ah, o Piorrinha. Jogava Piorra, eu e o China. Só um detalhezinho que eu queria falar para vocês, talvez os outros já saibam, mas é o seguinte, o Dito Stafford, ele ligava para mim, tudo que vinha de lá do Bahia para ele ligava para mim. Não sei porquê, mas ligava. Se dava bem comigo, né? E a família dele toda, o João Stafford, joguei com o João Stafford também, tudo, e tal. Então, quando às vezes lá o presidente do Bahia,
Paulo Maracajá. Paulo Maracajá ligava para ele, para querer um determinado. Não é mais do seu tempo, é de outros tempos já, Sim. mais para frente. Ligava e falava com o Dito, tal. O que o Dito fazia? Todas as vezes. Ligava para mim, me chamavam, ia lá e falava, Nilson, eles estão precisando de um jogador assim, 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 assado, ou centroavante, ou meio, não sei o que e tal. Me arruma aí, dá um jeito todo. Alguns eu arrumei, mas não é que eu arrumei para ir para lá e tudo, não. Eu arrumei, era bom jogador, Falava. e podia, aí eu passava por Dito. Ficava, Eu passava por Dito, né? E o Dito conversava lá com o Paulo Maracajá e tal, nunca falei com ele. Mas falei, sabe com quem que me procurou depois? O presidente do Vitória. É Vitória mesmo, né? Vitória. Então, me ligou para mim em casa e perguntou. Mas vamos aqui. Então, alguns jogadores, eu me lembro que eu indiquei, não foi só do Taubaté, não. O Reinaldo, por exemplo. O Reinaldo estava precisando de um centroavante lá no Bahia e falou com o Dito. O Dito falou comigo, falei, o Dito, mas é o seguinte, tem o Reinaldo aqui em Taubaté, pô, tá aqui junto com a gente. Fala lá com o Maracajá lá e tenta mandar o Reinaldo. E o Reinaldo foi para lá. Reinaldo foi. Eu falei para o Dito, e o Dito falou com ele e eles levaram o Reinaldo. Não sei se foi só isso ou teve outra coisa. E não foi só isso, teve outras coisas também que me perguntou e eu indiquei, alguns que eu lembrava, né? Teve um jogador que era lá lá de longe lá, e eu lembrava que era um zagueiro muito bom, tudo. E eu estava precisando pegar o Flávio, eu tenho esse fulano aí que eu conheço. Então. Agora, eu vi ele jogar, é bom, e eu boto fé nesse cara. Então alguns foram para lá, sabe? Eu não sei se o ponta direita foi para lá, não. O Maurinho não. Não? O Maurinho tinha acertado com a Ponte Preta. Betinho foi depois que ano pra lá. Betinho foi também. Foi em 80. Foi. Reinaldo foi. 84, 83. Acho que eu saí, ele chegou. É, porque o Betinho ele foi pra lá, mas não ficou muito não, porque os caras tomavam muito gol. Então, foi mais ou menos isso. Eu fiz a minha parte, e eu também não falava direto com ele, não. Eu falava com o Dito perguntava, tem um jogador assim, assim, assim. Dá uma investigada nesse cara e aí você indica lá. E assim foi, várias vezes, sabe? Várias vezes. Que a gente conhecia, fazia o jogo Taubaté e tudo, estava acompanhando e acontecia isso. Mas o Reinaldo eu lembro bem, que perguntou, a gente indicou, foi lá, o Reinaldo. Eu acho que não ficou muito tempo também, né? Não sei. Mas foi para lá e tal. Mas é isso. Quem me ligou uma outra vez foi o presidente do Vitória na época do Diniz. Do presidente do Vitória. O presidente do Vitória, que o presidente da Vitória, acho que ele ficou sabendo disso tudo, descobriu o meu nome, né? Porque o Paulo Maracajá nunca tinha falado com ele. Era só o Dito que falava, e era o Dito não. E ele me ligou e falou comigo e tal. Sabe na que época que era? Vocês vão lembrar, a época do Alberto. Alberto que veio, volante. E o Diniz acabou vendendo ele lá pro time aí, né? Não sei. Era bom jogador. Bom jogador. aquele cara. O Alberto foi essa. O Alberto, você estava nessa época, Toninho? Não. Não. Não? Então, e o Alberto me ligou, esse presidente do Vitória, e eu falei, olha, eu tenho aqui o Alberto, que veio do Fluminense e tal, bom jogador, agora não sei como é que pode fazer, mas eu garanto, é um bom jogador, e era mesmo, jogava muito. Então. Ficou muito amigo meu esse pessoal, e aí vai, né? Então, a vida no futebol, você pensa que comentarista também não ajuda? Ajuda, eu mandei vários jogadores, vários, né? E uns deram certo, outros não deram. Isso aí faz parte. Por Taubaté, a indicação foi minha do China. Fui eu que indiquei o China. Porque o China, eu lembro do China. O China não estava no São José ou jogou depois? Não, jogou depois. O China, acho que estava no Guarani. Guarani. E eu já conheci o China desde aquela época lá no Careca lá, pô. E desde aquela época de Minas lá, que ele jogava e tudo. E eu vi ele jogar, gostava, mas não conhecia o China, conhecia dele jogar. Futebol. E aí surgiu essa oportunidade, falei pro Pepe, falei pro Brasil Natalino, eu e o Bonani, estava lá no coisa lá. Daí eu falei assim, traga o China.
Eu conheço o China, eu sei quem que é um bom jogador e típico para aquilo que o Taubaté está precisando, é um jogador médio, né? Você não vai gastar fortuna com ele e tal, o Taubaté não tinha dinheiro. Então aí veio e deu no que deu, né? Foi realmente sensacional. Você fez um bem para ele, né, Deus? Fiz. Porque além dele de ter vindo para Taubaté, se formou em Direito, né? Foi. Em Taubaté, quer dizer, então... Não, esses atletas que vieram para o Taubaté na época de 79, a maioria fez faculdade em Taubaté aqui. Sim. Né? Wagner, E o China até uma coisa. O Bonito fala, mas você é muito amigo do China. Não, eu não sou amigo do China. Sou amigo do China, mas assim, eu sou amigo de todos. Agora, ele precisou de mim, ajudou. E eu na época indiquei ele. Eu conhecia, ué. Aí veio o conhecimento do profissional que acompanha o futebol. Né? Lembro dele naquela época jogando lá em Minas, no Atlético, no outro e tal. E aí vai, né? Tudo bem. Bom, continuamos aqui, aí dialogando com os nossos queridos. Tudo bem, meu querido? Nós vamos estar preparados, né? Eu queria perguntar aí, para eu ter uma ideia, pro nosso amigo técnico aí, o grande técnico, como é que nós estamos de tempo aí? Eu vou falar para ele, falta 45 minutos. Como que eu vou falar isso para ele? Só para me ter uma ideia. Eu não entendi essa aí, não. Vocês viram? 40. 40? 40. Então tá bom. Tá bom. Tempo pra caramba. Então, mas vamos continuar aqui nesse papo nosso, que é história. E a gente. Você vê quantas coisas da história estão acontecendo? Indicação minha lá pro Bahia, indicação aqui do Chile. Futebol é uma caixinha de surpresa, né, Deus? Hein? Futebol é uma caixinha de surpresa. E a gente tem que fazer o bem, né? O que a gente podia fazer, tudo, a gente fez para ajudar o profissional e ajudar o clube. Com Né? certeza. E o China deu certo, engrenou. Você estava no São José nessa época, Toninho? Veio para o Taubaté de volta, não? Eu voltei em Taubaté em 86. 86? 86. O ano todo, tá? Fiquei. Porque antigamente... Então você... Não, mas o Taubaté foi campeão em 79, né? 79, Então, e você voltou em 86? 86. Você disputava a série... Você A tá... Série B. Ah, bom, a série A2, né? você está em 8 times, outros grupos. Então, eu saí do Taubaté em 82, em 83 fui para o São José, 84 fui para o Santo André, 85 joguei aqui no Cruzeiro do Vale, 86 voltei para o Taubaté, 87 fui para o CSA de Alagoas e Atlético de Alagoinhas, e 89 Bandeirantes Birigui, foi o último clube meu profissional. Depois você veio para o Taubaté? Não, eu parei. Ah, você parou? Encerrou a carreira. Mas pera um pouquinho, deixa eu entender uma coisa que eu me perdi um pouco. Em 79, você estava no Taubaté, Não, não tá. Na realidade, eu vim para o Taubaté em 74. Ah, tá. Aí estava lá base, no juvenil, que na época tinha o juvenil. Paulo Bola, né? Paulo Bola. Joguei com ele lá. Ele foi conversar com o papai até se podia me levar. Aí o papai falou, você vai levar o Toninho, tem que levar o Éder. Tem que levar os dois. Aí fomos nós dois para lá, disputamos alguns campeonatos de juvenil, depois o amador. Aí quando o Taubaté começou novamente a respirar o profissionalismo, daí eu comecei a treinar junto com o pessoal. 75, Teve o campeonato da integração do Vale. Foi. Eu treinava no time de baixo. E aí, 76, 77 eu já comecei a jogar junto com os profissionais. Eu comecei a ser comentarista esportivo praticamente depois dessa fase do Taubaté. Eu não peguei essa do Vale. Não peguei já depois, na parte profissional mesmo, né? Então, porque daí tava o seu Pepe, o Lolito, o Brasil. Foi. Dr. Tomás. Tinha bastante gente. O professor Maurício também. Maurício? O professor Maurício. O espanhol. O pai do Reinaldo, o pai do que é atual presidente da Federação. O Reinaldo é depois. O Reinaldo, quando nós jogamos com o Flamengo no Maracanã, em 81, a gente ia ficar de uma semana a 10 dias de folga. O Reinaldo foi com o papai assistir o jogo. E na volta, eu vim com ele, fiquei aqui em casa. E no caminho, o Reinaldo me perguntou como é que estava a minha situação no Bahia. Eu falei, Reinaldo, eles estão querendo comprar meu passe.
voltando, eu vou voltar a conversar com o Paulo. E aí qualquer coisa eu passo para você. E aí o Reinaldo falou, não, tudo bem. Daí perguntou meu salário, quanto que eu ganhava no Bahia, quanto que eu recebia de luva, esse negócio tudo. Passei para ele e falou assim, ó, se você não acertar com o Bahia, eu dobro o seu salário e dobro as suas luvas. E quando eu voltei para o Bahia, que nós começamos a treinar para o campeonato regional... Quem era o técnico dessa época também, lembra ou não? 81, acho que era o Cláudio Garcia. Cláudio Garcia? 81 era o Capão. O Silvio Pirillo. Eu não lembro quem que era. O Garcia. Cláudio Garcia foi um bom técnico. Acho que era o Capão. É o seu Wilson, pode ser. Aí, quando nós voltamos, tava um buchicho do caramba na região nordeste lá, que o Santa Cruz tinha vendido o jogo pro Bahia. E que o Sport queria fazer um amistoso contra o Bahia e devolver o 5-0 para lavar a alma dos torcedores. O Paulo aceitou. Os gols, eu posso passar daqui a pouco? Os gols. Sim. Lembra daí quando você falar, eu coloco. Lembro, per favore, falar italiano aqui. Eles são meio italianos, esse pessoal aqui. É só falar assim, ó, vamos colocar os gols. Então, tá bom. Podemos colocar agora, porque pelo menos já dá uma boa noção aqui. Somente o Toninho que jogou. Aí o Adilson. O Ed, nessa época, você não estava no Taubaté, né? Tava, mas treinava no time de baixo. Treinava de baixo, na reserva, né? Deixa eu acabar. Daí, chegamos na Bahia, essa muvuca do caramba, nós fomos jogar lá. E primeiro tempo o Aimoré entrou com o time principal, 2-0 para nós. Segundo tempo ele tirou todo mundo, empatou 2-2. E no decorrer da noite, da madrugada, a diretoria do Bahia se reuniu e queria que eu estivesse junto, que queria conversar comigo. E a primeira coisa que o Paulo Maracajá falou, olha, vamos comprar seu passe. Legal, beleza. Daí eu falei para ele, você sabe que eu tenho direito a 25%, não a 15% como é de lei, né? Ele falou, não, estou sabendo. Nós vamos comprar seu passe e tal, não sei o que, nós vamos pagar para você por mês a sua porcentagem. Salário. Eu falei, tá legal, e agora? O meu salário, como é que fica? Não, você vai receber a mesma coisa. Eu falei, não, nada feito. Vocês estão comprando meu passe e eu vou ficar com o mesmo salário, com as mesmas luvas? Não, tem que ter um aumento. E naquela noite não resolveu nada e começou o campeonato e o Bahia ganhando, eu fazendo gol, dando vitória, tal. E eu sempre conversando com o supervisor, com o Orlando, escutando, eles não vão dar. Falei, Orlando, acabou o primeiro turno, se não tiver acordo eu estou indo embora. O Taubaté está me querendo lá. A visão minha é maior em Taubaté do que aqui. Então, e chegou no final do primeiro turno, eles não iam comprar, me pagaram a passagem e eu vim embora. Quando eu voltei em 84, o Orlando estava lá ainda, conversando com o Orlando, o Paulo Maracajá era presidente ainda. Ele falou, você foi precipitado em querer ir embora. Eu falei, por que precipitado em querer ir embora? Os caras querem me comprar e não querem dar aumento no meu salário? Não vou ficar, cara. Eles estavam vendendo você ou para o Flamengo ou para o Fluminense do Rio. Eu falei aquela palavrinha gostosa para ele. Falei, pô, você não falou para mim? Lógico. Aí eu fico. Aí, naquela época o Zico estava indo para a Fiorentina. Acertaram com a Fiorentina, quer dizer, ia abrir a vaga ali. Quem? O Zico. O Zico? O Zico da Itália. O Zico do Flamengo. Do Flamengo, estava indo para a Itália. Não, o Zico foi bem. Então, puxa vida. Vamos conversar. E você era um cara típico pro Flamengo também. Característica sua ali era de... E quem teve indicado para o Fluminense, em 84, o Romerito. Que nós jogamos contra o Fluminense, no Maracanã, tudo. E ele teve indicado. Bom jogador mesmo. Só que não deu certo. Ficou um bom tempo no Fluminense. Ficou. Que pena, não, porque o Fluminense era um bom time para você. Mas não era para acontecer. Não era. Tem coisas que não dá, ué.
Tem coisas que não Futebol dá. é momento, né? Se eu não indico China na época que eu estava até, ninguém ia dar bola. É. Aí o Brasil se interessou, o Pepe se interessou, Lolito, todos se interessaram. Ele veio aqui, porque eu não conhecia o Chino pessoalmente. É. Conhecia assim, ele veio jogar e gostava do futebol dele e tal. E aí veio e deu certo, correu. Depois não, depois ele ficou muito amigo. Eu queria só contar uma coisa para vocês, muito interessante, que é o bonito do futebol e que você nem espera, mas você falou do zagueiro do Taubaté, você falou o nome aí agora, quase agora você falou alguma coisa. Vari, não? É? Vari? Não, eu digo Alfredo Mostarda. Alfredo Mostarda. Então, o Alfredo Mostarda ficou muito ligado comigo, muito amigo, e ele que levava alguns jogadores para falar no programa que eu tinha lá, que chamava Panorama Esportivo. Até o rapaz daqui coisa foi pedir para mim se podia usar o nome. Então, eu falei, lógico, não é nem meu, é do Rio de Janeiro esse nome aí. Faz o que você quiser. Então. E ele passou a fazer isso. Então, e aí as coisas vão e voltam e você não sabe. Eu me lembro que o Alfredo, ele passou a jogar no Taubaté, veio emprestado, o Palmeiras já emprestou vários jogadores do Taubaté, né? O Berto era do Palmeiras, e aí vai, né? Minelli, e tudo mais. Então, e aí, rapaz, eu vi que ele veio para o Taubaté, jogou aqui, não tinha tanta intimidade com ele. Eu passei a ter intimidade com ele, um pouco mais, quando ele foi dar um certo apoio para o Edmar, que foi ao programa lá, como nós estamos aqui, como nós estamos conversando aqui. E daí levou o Edmar lá, ele levou o Edmar. E não é só o Edmar, o outro também, que é aquele que era do Fluminense, veio para o Taubaté, também foi um ótimo jogador. Garcia? Não, o Carlos Alberto Garcia? Alberto. O Alberto, lembra do Alberto? Tem o Alberto que jogou no Taubaté e depois foi embora. É, o Alberto, mas ele. Não sei se o Alberto jogou no Fluminense. Veio do Fluminense. Não, veio do Fluminense. Tá. E era mais ou menos de baixo lá, mas veio para o Taubaté e aquele foi muito bem. E ele foi um cara que eu cheguei. Ele não, o outro quem foi o primeiro, que foi o Alfredo. Não o Alfredo, o ponta de lança lá, o nome dele, meu Deus. Gilmar ou Edmar? Edmar. O Edmar, a gente fez uma amizade grande, mas é com ele mesmo que eu quero falar. Por quê? O Edmar ia lá no meu programa, e quem ia com ele lá é o Alfredo Mostarda, que já estava no Taubaté. E ele levava e tudo, a gente conversava. E ele fez uma amizade assim, muito grande com a gente. E o Edmar também ficou muito meu amigo e tal. Não sei, eu acho que não tive inimigo nenhum, não teve nada, ninguém contra, que a gente só procurava ajudar. Exato. Né? Procurava ajudar. E aí foi uma época do Edmar, o Alfredo estava acompanhando ele, e tudo bem. Eu vou contar a questão do Alfredo, que me chamou a atenção, que eu gostei muito. Uma ocasião, como diz lá o país, long time, né? Bastante tempo. Eu estava lá na Câmara Municipal, nem me lembro o que era alguma coisa, talvez prestigiando algum profissional algum profissional lá. E eu estava lá, não me lembro exatamente, título daqui, título dali e tal, e eu estava lá. E eu lembro que o Alfredo Mostarda, ele estava sentado lá na frente. Ele entrou e sentou lá na frente. Ficou sentado lá. Eu estava lá em cima, na boa, tranquilo. Se estava com alguém ou não. Passado alguns minutos, ele levantou de lá, veio e sentou do meu lado. E aí começamos a conversar. Eu estava falando, eu ia até perguntar isso, mas acabei não perguntando. Você estava bem lá, porque né? Eu achei bonito aquilo que eu falei, puta, esse cara é bacana, ele realmente notou a amizade que a gente tinha, saiu de lá e veio falar comigo. Né? Porque ele teve também uma cirurgia que foi feita aqui em Taubaté, numa ocasião que ele teve um problema, ele foi operado aqui, e a gente deu todo apoio, foi lá no hospital,
fiquei lá, o que eu pude fazer eu fiz. Então foi bacana. E tudo mais. Então eu lembro, eu olhei e falei, pô, eu fiquei assim, gostei, adorei, porque pô, o cara sai de lá onde estava sentado bem com os amigos dele lá, que ele chegou e foi para lá na frente. Aí quando eu veio, subiu e veio sentar comigo, rapaz. Aí conversamos. Diferencial. Daí ele me falou que foi operado aqui, mas que depois precisou ser operado em São Paulo de novo e tal, mas vai. Morreu uns tempos atrás, né? Morreu. Mas era um cara bacana. Descansou. Descansou, né? Descansou. Estava com câncer? Não, Não? Alzheimer. Ah, estava com Alzheimer já então? Ah, meu Deus. Não Leivinha sabia. da com Alzheimer também. Quem? Leivinha. Leivinha. Grande jogador. E aí vai, quantas pessoas? Então, outro negócio, eu gostei. Você vê o ser humano como é que é. Ele pô, se ele tem esse negócio, depois ele vê, ele quer dar um retorno para aquilo que você fez para ele. Porque eu fui no hospital, acompanhei ele na época, aqui em Taubaté, quando ele foi operado, né? E tudo mais. Depois ele me disse, não, eu precisei ser operado novamente em São Paulo e tal, mas eu tudo bem agora e tal, essas coisas, né? E isso é bacana pra gente, né? E eu tive essas oportunidades de poder fazer isso, e outras também, né? O Alberto, eu me identifiquei muito com o Alberto. O Alberto se dava bem comigo também. Inclusive naquela época, eu lembro do detalhe, o presidente, acho que já, não sei se já falei, falar de novo. O Diniz, que era o presidente de Taubaté, e aí Chama o comercial, lá, vai entrar. acho que quem foi? É um time lá não me lembro agora. Ele veio do Fluminense. O Bragantino, eu acho. Bragantino. O Bragantino. Foi pro Bragantino. Não, ele foi antes de ir pro Bragantino. Acho que você não foi lá pro time que era o Toninho, né? Acho que o Toninho, sei lá, não lembro bem o nome. Ok. Minutinho só, meu querido. Então é o seguinte, são tantas emoções, né? Tanta pessoa que você lembra, e aí vai. Na época do Diniz, o Diniz não quis vender lá para eles, não quis, ele estava negociando. E aí foi, se eu não me engano, uma cidade aqui perto, dessa região aqui. Eu acho que foi o Bragantino, viu, Deus? Será que Foi o foi? Bragantino, Será? Lá o Bragantino chegou a ser campeão também. Não, lá foi eu fiz aquele então. jogo, eu fiz o jogo lá, inclusive, foi. E aí vai. Mas é isso, gente. Agora, Comercial. então vamos lá para os nossos comerciais, por favor. Bom, estamos voltando com o programa Transparência e quero agradecer muito o meu amigo que é amigo mesmo, sempre que eu preciso dele, e não é de agora, já desde da parte anterior, né? O nosso Denis, que é maestro, violinista e ensina muita gente. Muitos aí estão tocando violino aí porque aprenderam com dele. E hoje ele veio aqui, é meu pedido, ele vem, às vezes ele pede para outra coisa, mas hoje era especial, fiquei para ele, para prestar uma homenagem para vocês, uma homenagem para os Tânios, até o seu pai que está lá, para prestar ao seu pai, sua mãe, para prestar uma homenagem aos Tânios, é uma família muito conhecida, famosa. Italiano. Lá de Taubaté, e já muitos anos, nasceu tudo aqui em Taubaté. Eu vou tocar uma música italiana também. E eu fiz questão de trazer você para trazer e demonstrar para eles aí todo esse conhecimento, para alegrar um pouco
A nossa vida às vezes não é tão fácil. Brincadeira legal, pô. Então, Dele, muito obrigado, querido, pelo apoio que você tem dado, viu? Então eu vou começar com uma música italiana, nem vou falar o nome. tá. Vamos ver se a gente. Eu peguei o gostei. Vou falar aqui bravo para ele. Sabe o que é o bravo? Agora, É. do Charles Aznavour. Aznavour, É, essa é coisa feia. essa é finíssima canção. É, sim. É. Canção linda. Francesa, né?
Nena, o nome dela é La Bohème, e é cantada muito pelo Charles Aznavour, que é um francês, né? É uma música francesa, né? E linda, maravilhosa. Nossa, Maravilhosa. parabéns, Denis. Então, Parabéns, meu. Maravilha, cara. Você vê? E aí, quando a gente fala bravo, é uma coisa boa da música, né? sim. Então, é gostoso isso. Não que ele seja bravo. Não é bravo, não. Então não é bravo, hein? Bravo. Agora que é bravo, ele vai parar. Não. Pô, maravilha. Mas é uma maravilha. música, né? Bacana. E é uma- Obrigado. Vocês têm que deixar o Obrigado contato por trazer essa figura maravilhosa aqui. Claro, Eu tô aqui em casa também, eu vou deixar o final para tenho, por exemplo, homenagear vocês. Obrigado. E nunca viram, a primeira vez que eu Sim, vi foi agora. agradecemos. né? temos Agradecemos de coração. por exemplo, Não música sabe judaica, falar, música italiana, aham. música japonesa, O eu já toquei em velho evento vamos rezar, e né? Sem dúvida. toquei música milenar de 3 mil anos, japonesa, Que legal. música árabe, né? É. Tango. Nossa. Hora de Corinthians. E é da época, né? Que legal, cara. Maravilha. 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 Olha, isso é a primeira vez que ele está fazendo aqui para nós, que eu falei, vamos homenagear os Tainos, então eu pensei nisso, vou trazer o Denis, Que legal. se ele puder Legal. vir, porque ele é muito ocupado, né? E para fazer uma apresentação para vocês. Maravilhoso. A gente agradece de coração. Não, nós tem mais alguma? Tem, Eu trouxe o Filhos ou Love Story, o que você gostaria aí? Vamos lá, Love Story. Story, Love Nossa, Story é um filme Love Story. Já assistiu? Ó, olha que Essa puta é linda. Maravilhosa, tá louco. linda. Linda. Vocês já assistiram o Love Story, não? Assistimos. É lindo. Tempo, hein? Lembra, não? Faz tempo. Faz tempo. Faz tempo. E você lembra? Era um filme A triste. música é Esse filme é preto e branco, cara. Em preto e branco? Não. Né? Não. Então, esse Love Story é a mulher dele, ele casa tudo e o pai dele tinha muito dinheiro. Mas ele casa e a mulher dele acaba tendo um câncer irreversível, não tinha como, e ela acaba vindo a morrer, né, com esse câncer aí. Lutou, mas não teve jeito. E o filme é esse aí, é triste. Mas é. É por isso, mas música a música é linda. A sensacional. música é boa, a música é a linda. linda é boa. Tá louco. O que mais que nós temos? Eu quero aproveitar. Tem o Feelings aqui, só O que Feelings. você tem que virar a página no idioma. Tá, virou? Deixa eu Ó, deixa eu ver aqui, assim, ó. depender disso. Eu dou um toque pra vocês aí. Tá bom, é? E aí?
Feeling. Feeling é nossa, hein? Viu? Feeling é nossa, é do músico brasileiro. Então, é um compositor brasileiro e tal, e ele canta também. Feeling. Denis, sem a partitura é difícil. Não, com a partitura é que, por exemplo, eu sou capaz de ficar tocando com você uma semana e quarto. Entendeu? Eu tenho muita música. Só que, por exemplo, tá a música. Só que, por exemplo, para você ter uma ideia como a questão de ler é tão importante, que o compositor ele deixa escrito exatamente como ele quer. Vou dar um exemplo bem como que pode ser mudada a música. Você pega, por exemplo, o hino nacional, né? O hino nacional é assim, ó. Se eu percutir, é assim. O pessoal canta assim, ó. É diferente. Então, o que acontece? A partitura fica fidedigno como deve ser tocado. Já fizeram o teste, colocando 10 pessoas contando uma frase, né? No ouvido de cada um. Quando chega já no quinto já muda. Então, por exemplo, a partitura e o jeito que é escrita a partitura, né, tanto que fizeram estudo com o cérebro humano, que quando você decora a música, lembra a partitura, não só tirando de ouvido, você consegue acionar os dois lados do cérebro. Então, assim, por exemplo, o jeito que é escrita a partitura, ela faz um negócio no cérebro, que é a sinapse nervosa do neurônio, faz com que, tipo assim, eu tiro, se você cantar qualquer música, eu tiro de ouvido, não tem problema. Mas isso aí eu até uso para os meus alunos, né? Eu falo assim, ó, imagina uma reunião de urubus, tá lá os urubus, um vira pro outro assim, eu tenho bico, todos têm bico. Então, tirarmos do ouvido, isso é uma coisa natural para o grande músico. Entendeu? O negócio é ler tanto, por exemplo, você pega bandas de heavy metal, Scorpions, ou Ari Barroso. Qual foi o debut, né, dele, assim, com a orquestra? Quando faz, não tem titãs acústico, não tem com orquestra. Aí o negócio muda. Muda, porque... Até o ritmo de cantar lá. Exatamente. Então, assim, porque tem um universo ali que existem leis, né?
Por exemplo, nós estamos no universo. Eu não posso falar assim, eu vou ficar sem respirar 5 minutos. Não, tem que ter regra. Então existe uma regra para isso. Eu já toquei, assim, já aconteceu, por exemplo, num casamento. Eu fui tocar, daí o rapaz falou assim, esqueci de falar, só vai entrar a entrada do Casal. não, vai entrar a daminha na frente da noiva. Só que ela pediu que a daminha tocasse o violino na frente com um balão mágico. Eu falei, qual do balão mágico? Daí, tá bom, daí ela cantou pra mim, eu tinha lá. Não, só que ele cantou, só que nem todo mundo faz isso. Tá? Na hora você tirar do ouvido. Geral, nossa, muito legal. Bom, nós estamos chegando já ao final do programa. Tem mais um tempinho aí? Mais dois? Então, quero aproveitar a oportunidade, primeiro agradecer os Tânios, Paulinho e Éder, nossos amigos há muitos anos. Leve um carinhoso abraço para o teu pai, que a gente vai rezar para ele. Obrigado. Como sempre, né? Como sempre. Obrigado. E que ele não precisa mais falar que Todo mundo precisa. Eu conheci o César Tânio. É primo. Primo. Eu morei lá no Quiririm, né? Ia jogar bola, tinha o César Tânio. Então eu conheci o César. É primo. Bem, eu agradeço muito a presença de vocês. Preparei exatamente isso para você. Pensei até que talvez a Eduarda, que acompanha, está sempre com ele. Não foi possível porque ela está lá em Barra Mansa. Teve um conceito. Ontem eles fizeram aula lá em Barra Mansa. E tem um conceito, ela estava na orquestra, fizeram um conceito só de temas de filme, Superman, Harry Potter. Nossa, e aí ela foi para lá, não teve como. Então, mas tudo bem. Mas ela já veio aqui, é espetacular, gostei demais. Então, e agradecer ao meu querido Denis, que tem, sempre eu peço, ele vem. Sempre. Bacana. Agora mesmo eu falei, bom, não sei se eu vou conseguir, mas vou tentar. Perguntar. Não já tem, né, Deus? Não já tem. Obrigado vocês. Leva um abraço para toda a sua família. Esse foi um programa de homenagem para vocês. Obrigado. E o meu querido Denis está sempre aí, eu peço para ele ajudar. Cumprimentá-los. Exatamente. Prazerzão. Prazer, cara. Deixa um cartão aí que eu vou. Opa! Acabou então. Programa Transparência com Adilson Barbosa. Programa versátil em traje de gala. Criação do programa Marlene Agostinho Barbosa.